Certo, Sâmia, vamos aqui para a correção da sua redação, tá? Da sua segunda redação, tá bom? Então aqui temos o tema, né? O tema 5 aqui, tá? E ele pedia aqui, né, um texto dissertativo abordando esses 3 itens, né? Então o item A, né? Para você abordar o princípio da anterioridade da lei penal, né? O item B, o princípio da individualização da pena e o item C, você trazer, né, elencar 3 tipos de penas diretamente previstas na Constituição Federal, tá? Beleza, aqui ó, eu trouxe um embasamento legal, né, só para ter uma ideia realmente se você falou realmente sobre o que era pedido aqui de acordo com a Constituição Federal ou com o Código Penal, tá bom? Beleza. Então vamos aqui para a sua redação, tá? Sua redação bem legível, tá? O que você poderia fazer para melhorar, né? Evitar alguns tipos de rascunho aqui, ó. Então aqui, ó, essa letra mais forte, né? Às vezes, dependendo do examinador, pode ser considerado rasura, tá? Então essa letra mais forte que a outra, aqui, ó, aqui também, tá bom? Aqui, ó, aqui às vezes, dependendo do corretor, do examinador, isso aqui pode ser considerado uma rasura também, tá bom? Certo. Seria legal também você diminuir um pouco da letra também. Tô achando a sua letra muito grande ainda, tá? Você poderia diminuir um pouco, né? Para aumentar em conteúdo, tá bom? Beleza. Então aqui, ó, vamos aqui. Então, o primeiro parágrafo, tá? A ideia é você falar sobre o item A, né? Então, princípio da anterioridade da lei penal, né? O segundo parágrafo falar do item B, né, princípio da individualização da pena, e o item C, né, terceiro parágrafo, você trazer as penas previstas na Constituição Federal, tá bom? Certo. Aqui, ó, nos parágrafos eu já vi que você trouxe aqui a coesão, né, coesão entre os parágrafos, tá? Então você trouxe aqui primeiramente, né, nesse contexto, dessa forma, tá bom? Eu senti falta ainda da coesão dentro dos parágrafos, tá? Então a coesão dentro dos parágrafos aqui para ligar os períodos, tá? Para ligar os períodos dentro do parágrafo, né? Dentro de cada parágrafo, tá? Então aqui, ó, no primeiro parágrafo você fala, primeiramente, o princípio da anterioridade da lei penal compreende que não há crime sem lei anterior definindo como tal e não há pena sem prévia cominação legal. Para que uma ação ou omissão seja dada como crime, é preciso ter uma norma determinando, tá? Então aqui, ó, você cumpriu, né? Falou aqui realmente o que é o princípio da anterioridade da lei penal, tá? Teve alguns problemas, tá? Aqui, ó, aqui por exemplo, ó, você coloca aqui, ó, compreende que não há crime sem lei anterior definido, tá? Então aqui, ó, ficaria melhor você usar, ó, o princípio da anterioridade diz ou reza ou afirma que não há lei, não há crime sem lei anterior, tá? Então aqui, ó, você colocou um compreende, né? O princípio da anterioridade compreende que. Então ficou um pouco estranho, tá? Ficaria melhor se você trouxesse ou diz, ou reza, ou afirma, tá bom? Ficaria bem melhor, tá? Bem mais compreensível, tá? Então, ficaria assim, ó. O princípio da anterioridade da lei penal afirma que não há crime sem lei anterior, tá bom? Beleza. Aqui também, ó, faltou coesão, tá? Textual aqui, ó, dentro do parágrafo, tá? Então aqui, ó, ficou meio a coesão serve para costurar, né? Costurar os parágrafos, os períodos, tá? Então ficou sem liga aqui, ó, sem costura.
entre esses períodos aqui, tá? Então, para isso, para melhorar isso, você poderia falar aqui, ó, primeiramente, o princípio da anterioridade da lei penal, afirma que não há crime sem lei anterior que o defina, né? E não apenas sem prévia cominação legal. Assim, né? Então você colocaria aqui o assim, para que uma ação ou omissão seja dada como crime, é preciso ter uma norma determinando, tá bom? Então aqui, ó, você colocaria o assim, né? Uma conjunção, né? Para retomar o que você falou anteriormente, né? E dar vazão para o que vem depois, tá bom? Então a coesão serve para isso, né? Para você juntar, costurar os parágrafos ou costurar os períodos dentro de cada parágrafo, tá bom? Beleza. Além disso, aqui, ó, faltou um acento aqui, tá? Certo. No próximo parágrafo, a ideia é falar do item B, né, que é a individualização da pena, tá? Então aqui você começa com a coesão textual, né, retomando o que você falou anteriormente e dando vazão para o que vem depois, beleza? Então ponto positivo aqui na coesão textual, tá bom? Aí você fala, nesse contexto, a individualização da pena equivale em aplicar direito concreto em cada caso. Será penalizado por suas características pessoais, repelindo qualquer padronização e garantindo a segurança jurídica, tá? Então aqui, ó, nesse parágrafo, a gente tem problema de coesão textual também, tá? Então aqui, ó, faltou coesão aqui, né, para ligar o primeiro período ao segundo, né, e para ligar o segundo período ao terceiro período desse parágrafo, tá? Então aqui, ó, pela leitura você pode perceber que falta costura, falta uma liga ali, ó, entre os períodos, né? Falta uma junção. E essa junção, essa costura, é feita através da coesão textual, tá bom? Então você pode trazer conjunções que retomam o que você falou anteriormente, né? E dão prosseguimento, dão vazão para o que vem depois, tá bom? Então aqui, ó, você poderia aqui, ó, para ligar o primeiro período ao segundo, você poderia usar a conjunção logo, né, que é uma conjunção de conclusiva, tá? Então aqui, ó, nesse contexto, a individualização da pena equivale em aplicar direito concreto em cada caso, né? Logo, o indivíduo será penalizado por suas características pessoais. Aí aqui, ó, você colocaria também uma conjunção de conclusão aqui, ó. Portanto, né, repelindo qualquer padronização e garantindo a segurança jurídica, tá? Então aqui, ó, você poderia colocar um logo, né, para juntar o primeiro com o segundo período e um portanto, né, para fazer a junção entre o segundo e o terceiro período, tá bom? Além disso, aqui, ó, temos problema de regência. Aqui, ó, você fala aqui, ó, a individualização da pena equivale a, tá? Então, equivale em tá errado, tá? Isso aqui tá errado, tá? A palavra equivale, né, pede a, tá? Não exige o em aqui, o em tá errado, tá? Então, equivale a aplicar direito concreto, tá bom? Além disso, aqui, ó, tem um problema aqui nessa vírgula, tá? Então aqui não se separa por vírgula ou qualquer sinal de pontuação, né? O verbo na verdade, o sujeito do verbo, nem o verbo de seus complementos, tá? Então essa vírgula aqui é indevida, tá bom? Beleza. O terceiro parágrafo, né, pede para você trazer penas previstas na Constituição Federal, tá? Então você traz aqui, né, as penas, né, a privativa de liberdade, né, a restritiva de direito e as multas, tá? Beleza, Sam, minha redação muito boa, né, já melhorou em relação à redação anterior, tá? Fica ligada, tá?
para essa situação da coesão textual, tá bom? Além disso, né, eu quero que você reforce, né, a sua próxima redação com argumentos, tá? Então aqui, por exemplo, no item B, né, para fundamentar melhor, você poderia trazer um exemplo, né? Então, você poderia trazer, né? Eu trouxe um exemplo qualquer aqui, né? Então aqui, ó, quando José, né, pessoa penalmente imputável, comete crime de latrocínio, né? Pedro, seu irmão, não pode ser responsabilizado em seu lugar, tá? Então aqui, ó, eu trouxe um exemplo da individualização da pena, tá bom? No item C também, da mesma forma, você poderia trazer um exemplo, né? Um exemplo aqui de um crime é, de um crime de privativo de liberdade, né? Então a reclusão, né, nos casos de crime de crimes graves, tá? Então o ideal, né, é você reforce a sua argumentação, as suas afirmações através de exemplo, tá? Então é sempre bom reforçar essas afirmações, né? Custa nada trazer um exemplo aqui, tá? Você pensa um pouco e traz um exemplo, tá bom? Só para reforçar, né? Para deixar seu texto é, completamente embasado, argumentando, né? Argumentado, tá? Beleza. Fora isso, texto muito bom, tá? Houve aqui uma melhora em relação à redação anterior, tá? Então, 21,9 de 25, tá? Na redação anterior você tirou 19,4 de 25, tá? Então a ideia é essa, é absorver as dicas para ir crescendo a cada redação, tá? Acredito que com as próximas redações você já vai estar pronta para encarar essa prova, tá? Então é isso, bons estudos e até mais.